Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Mandar um forte abraço aqui para a irmã Aparecida Ribeiro. Ela escreveu aqui no canal: não falto nem um dia, Vanderlei, porque meu testemunho está aumentando muito, muito mesmo. Obrigado por me ajudar e a todos nós. Até amanhã, né? Achei muito bonita a mensagem da irmã, quis compartilhar com vocês, né? Que essa mensagem aqui tá te ajudando, irmã Aparecida? Tá me ajudando também, tá bom? Então, tamo junto aqui, tá bom? Todos nós estamos juntos aprendendo aqui e fortalecendo todos os dias o nosso espírito, que também precisa desse alimento diário, tá bom? Então, um forte abraço para você e para sua família. Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui o capítulo 5, tá bom? De Daniel. No capítulo 4, né, Nabucodonosor, ele ele acaba acometendo de uma doença, ele fica louco, né? Eu vou ver se dá tempo essa semana, eu ainda compartilho o capítulo 4 com vocês. É que aqui no capítulo 5, quem está governando é o filho de Nabucodonosor, tá bom? E ele está governando ali, e ele decidiu dar uma festa, tá bom? Ele chamou ali 1.000 pessoas nobres para estar com ele ali, com as concubinhas, um monte de mulher ali. Ele fez uma festa grande ali. E logo após, né, ele começar a beber, aí ele quis se exibir mais ainda para as pessoas, e aí então ele mandou buscar lá no templo, né, onde estava lá os utensílios do templo de Jerusalém, que havia sido levado para a casa do deus Bel lá, né, para o templo de Bel. Então ele mandou trazer essas taças, talhas, tudo de prata, de ouro ali, que ele queria servir as pessoas nessas coisas, para se exibir, né? E aí ele traz então esses utensílios, e então quando ele está bebendo, né, nesse utensílio, ele dá um louvor ali, ele dá graças aos ídolos de pedra, de ferro, de bronze, de ouro, de prata. Ele pega e faz louvores a esses outros deuses, comemora sobre esses outros deuses aqui. E quando ele faz isso, né, uma mão aparece na parede e essa mão começa a escrever uma escrita ali, e ao ver a mão, ele não estava vendo o corpo da pessoa ali, então a pessoa estava escrevendo com os dedos ali, né? Era alguém mensageiro de Deus ali escrevendo. E aí, quando estava escrevendo uma cena assim, né? Tava um barulhão, uma festa danada. Quando começou a escrever, houve um silêncio total. Aquilo perturbou, né? Ele nunca tinha visto isso. Eu também nunca vi uma coisa dessa, né? E se eu visse também, eu ficaria todo apavorado. Porém, ele aqui diz que os joelhos dele, né, ficou batendo um no outro de tanto medo que ele ficou. Então, ao ver essa escrita na parede, né, apesar de estar escrita na língua deles, estava como se fosse uma charada, como se fosse algo que eles não entendiam. Então ele queria saber o que aquilo significava, né? E apavorado com aquela situação, as pessoas começaram a gritar, não sabiam o que fazer, mandou chamar quem? Os astrólogos, né? Ali para procurar ali saber o que que era, os sábios, os adivinhos, todos eles procurando ali saber o que que era, aquela confusão danada, né? Ele querendo saber o que que aquilo significava, o que que aquela escrita estava significando ali. Então, naquela confusão toda, quem aparece na festa, né? Que estava excluída, né? Ela não tinha comparecido na festa. É a esposa de Nabucodonosor, né? A rainha apareceu nessa festa. E aí, então, ela chegou ali e meio que colocou ordem, né, naquele barraco ali do que estava acontecendo. Ela falou: você está chamando essas pessoas aqui, não adianta nada. Quem resolveu as coisas para o seu pai, né, foi quem? Foi Daniel. Daniel, ele já fez grandes coisas. Só ele vai ser capaz de interpretar o que está escrito aí nessa parede, né? Então mandou-se, né, chamar ali Daniel, né? E aí o que que acontece? O filho, né, de Nabucodonosor, ele ofereceu ali para Daniel vestidos de seda, correntes de ouro, né? Ele tinha oferecido também aos magos, aos feiticeiros ali, né, aos astrólogos ali. Então, ele ofereceu a esses, porém, eles não foram capazes, né, de desvendar aquele mistério, o que que tinha acontecido ali, que aquela mão escreveu ali na parede, então tava uma coisa assim. Então, quando ele chama Daniel ali, né, na presença, ele fala: eu sei que você pode, né, fazer essas coisas aqui, então conta para mim o que que é aqui, eu vou te dar esses vestidos de linho, roupas, né, novas ali. E aí ele oferece tudo isso,
Porém, Daniel, né, ele se recusa a aceitar esses presentes, né? Deixa eu ver aqui qual versículo que eu tô aqui, ó. Vou ler o versículo 17, né? E então respondeu Daniel e disse: na presença do rei, as tuas dádivas fiquem contigo, e dá os teus presentes a outro. Contudo, eu lerei ao rei o escrito, e lhe darei saber a interpretação. Então ele se recusa a aceitar aqueles presentes e fala: mas eu vou ler a interpretação, eu vou dar a interpretação e vou ler o que está escrito aqui, tá bom? Então é assim que se sucede aqui o versículo, tá bom? Antes de dar a interpretação, né, Daniel ele dá uma chamada no rei aqui, né, do versículo 22 em diante, né, por exemplo, no versículo 22 aqui, ele diz assim, ó: E tu, filho de Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste tudo isso. Tudo isso o quê? Nos versículos para cima aqui, Daniel ele está explicando o que aconteceu com o pai dele, né, com Nabucodonosor. Porque o pai dele ficou louco, né? Ele ficou como se fosse uma fera, né, um animal, alguém que não tinha capacidade de pensar, se comunicar com as pessoas. Então ele era um grande rei e acabou ficando daquela maneira. E por isso o filho dele já estava comandando no lugar ali por causa disso. Então o que acontece? Ele estava dessa maneira e Daniel estava explicando o motivo que fez com que o rei ficasse daquela maneira, Nabucodonosor. Porque ele se exaltou acima de Deus, né? Humilhava as pessoas, não fez caridades, várias coisas. Então ele maltratou o povo, né? E aí veio esse castigo sobre ele. Isso está lá no capítulo 4, tá bom? Hoje a gente está estudando um pouquinho o capítulo 5 aqui. Então ele falou: depois de tudo isso, você vendo, ele está contando coisa pro filho do rei aqui, Nabucodonosor, né? Pro filho do Nabucodonosor. Porém, é coisas que o filho do Nabucodonosor já sabia, ele convivia junto ali. Apenas ele não pegou o exemplo do pai e aplicou nele, né? Falou: olha, meu pai não foi um bom exemplo, eu não vou fazer a mesma coisa, né? E ele fez e acabou fazendo pior ainda do que o pai dele, né? Ele pegou utensílios sagrados que era do templo e estava ali blindando com outras pessoas, oferecendo homenagens a outros deuses, né? Então isso foi bem horrível. Eu vou ler o versículo 23, o que Daniel fala a respeito disso, né? E ele fala que é por causa dessa ação, né, do filho do rei aqui, o nome dele tá aqui, é Belsazar, tá bom? Às vezes é difícil me falar, eu falo filho de Nabucodonosor. Mas no versículo 23 ele fala que por essa ação, né, não só por essa, né, porque vai falar de um peso, de várias coisas que se contaram para chegar nisso. E por causa dessa ação aqui, a mão apareceu e escreveu na parede, tá bom? O versículo 23 diz assim, ó: E te levantaste contra o Senhor do céu, pois trouxeste os vasos da casa dele perante ti. E tu e os teus nobres, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, e nem vêm, que nem vêm, nem ouvem, nem sabem. Mas Deus, em cuja a mão está a tua vida e todo o teu caminho, a ele não glorificaste. Ou seja, ele deu louvor a todos os deuses falsos aqui, né? De prata, de ouro, de bronze, de ferro, de pedra, né? E o Deus vivo e verdadeiro, cuja a vida dele dependia do Deus vivo e verdadeiro, ele não glorificou. Então essa mão veio e escreveu na parede ali. E Daniel agora vai falar a interpretação dessa escrita, né? Na parede ali, no versículo 26, conta o que foi escrito, né? Diz assim, ó: Este, pois, foi o escrito que se escreveu: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim, né? Então, estava escrito na língua ali aramaico, né? Mas, porém, eles não conseguiam saber por causa que era um enigma ali, né? Não fazia sentido o que estava ali. Então, todos tentaram e não conseguiram. E aí, agora, Daniel, ele vai desvendar esse mistério aqui, tá bom? Então, vamos lá. Aqui ele começa a explicar, né? Do versículo 26 em diante, né? Ele diz assim: essa é a interpretação daquilo. Neme contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Então, a palavra que está repetida duas vezes escrita na parede, Neme, Nene,
né, significa contou, né, como de contar mesmo. Ou seja, Deus contou o tempo, né, já deu o tempo ali de Babilônia se arrepender, de fazer as coisas certas, mas não o fez. Então o Senhor contou esse tempo. E aí ele dá a interpretação do que significa esse contou, que o Senhor falou, contou duas vezes, né, neme, neme. Então esse contou significa aqui, contou Deus o seu reino e deu cabo dele, ou seja, basta, né? Acabou, já contei aqui, já está além da medida, né? Aí a palavra aqui no versículo 27 é tekel. Tekel significa pesado, né? Aí então, qual é o significado dessa peso? Primeiro ele contou e depois pesou. A mão está escrito isso, que primeiro contou e depois pesou. Aí o significado do tekel, que é pesou, diz assim: pesado foste na balança e foste achado em falta. Então, o peso foi colocado na balança, né? Todas as ações do rei foi colocada na balança e mediu. Deus tanto contou como pesou esses atos, tá bom? E agora vai vir o juízo sobre ele. Então teve meninene, tekel. E a última palavra aqui, usarfrim, né? Então no versículo 28 diz assim, Pérez, divino... Pérez, divino foi o teu reino, dividido foi o teu reino, e deu-se aos medos e aos persas. Tá falando aqui, né, que o medo e o persa vão dominar ali agora o reino ali, ele perde esse reino, tá bom? Bom, só para finalizar a mensagem aqui, né, falando sobre como que o medo e o persa, né, eles vieram e dominaram ali, né? Tinha um rio que passava, porque naquela mesma noite eles perderam o reino, tá bom? Naquela mesma noite que eles estavam nessa festa. O que aconteceu? Os medos e os persas, eles desviaram o curso do rio, tá bom? Que passava ali embaixo do palácio, né, da Babilônia. Então eles desviaram e eles veio pelo canal do rio, que agora estava com pouca água. Então eles invadiram a Babilônia de dentro para fora. Eles entraram dentro do palácio, né? Eles começaram a sair pelos dutos do palácio ali, né? Que seria o esgoto, o tratamento de água ali, onde passava a água. Eles saíram dali e dominaram o palácio. Então, quando acordaram de manhã ali, a parte já do palácio estava dominada. Então, naquele mesmo dia, acabou, né? Foi o fim ali do reinado de Nabucodonosor. E começou então Ciro e Dario, né, a reinar ali, né, os medos e os persas começaram a reinar no lugar de Nabucodonosor. Bom, qual é a lição que nós podemos aprender mais aqui com a profundidade? Eu gostei muito lá do versículo 23, tá bom? Que falava lá sobre que ele deu louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, né? Mas eles não deram louvor ao Deus, né? Cuja vida deles está. Será que nós estamos dando louvor a Deus, cuja nossa vida está na mão de Deus, né? Eles fizeram uma festa, né? E não cultuaram a Deus. Será? Vamos colocar uma festa cristã, né? O Natal. Será que todo mundo, ao comemorar o Natal, eles chamam o aniversariante para a festa deles? Ou será que é só bebedeira? É só mais um motivo para beber, né? Não, não é nem motivo mais. O pessoal não precisa nem de motivo, né? É só uma ocasião para se reunirem, né? Para beber, para se divertir e assim por diante. Mas o aniversariante principal não está. Que nós possamos sempre estar com o Senhor, onde quer que nós estejamos, tá bom? Seja numa festa, seja para ir para a igreja, quando nós voltar, que nós trazemos Deus conosco, né? Aliás, quando nós irmos para a igreja, Deus já tem que estar conosco, tá bom? Então nós não devemos esquecer Jesus nunca, devemos ir com Jesus, voltar com Jesus. Tem gente que vai para a igreja, quando volta parece que já arruma confusão em casa, fica aquela coisa, parece que deixou Deus lá na igreja, né? Veio sozinho, né? Então a gente não pode fazer dessa maneira, tá bom? Então eu compartilho essa mensagem com vocês, né? Que conforme a escrita na parede aqui, contou, né? Neme, neme. Deus ele conta os nossos atos, tá bom? E isso vai ser pesado numa balança, né? Tekel, pesado numa balança. E por final também, né? O Senhor ele vai quebrar, ele vai dar o juízo, vai dar aquilo que é merecido para cada um. Tá bom? Então que nós possamos nos lembrar dessa escrita na parede, saber que Deus ele conta todas as coisas
que Ele pesa todas as coisas e que nós temos a oportunidade, então, que por meio dessas ações que nós fazemos, por meio dessa medida de peso, né, ter essa oportunidade de voltarmos à presença de Deus. Não somente por nossas obras, né, mas principalmente por causa da expiação de Jesus Cristo que possibilitou esse retorno para o nosso lar celeste. É essa a mensagem que eu compartilho com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.